Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre a importância do jejum, amém? É algo que, se você quiser ter uma vida cristã equilibrada, quiser desfrutar de vida abundante, você precisa entender um pouco sobre o jejum. Não quero ser nem radical demais, nem quero ser leviano demais com relação ao jejum. E o jejum tem um propósito. Eu quero já de antemão dizer aqui que não existe jejum de televisão, jejum de celular, jejum. O jejum, irmãos, ele tem um único propósito estabelecido nas Escrituras, que é você se abster de determinadas refeições com o objetivo exclusivo de buscar ao Senhor. Então, jejum sem busca ao Senhor é passar fome. Então, nós precisamos entender que essa dedicação que as Escrituras trazem com relação ao jejum deve ser feito debaixo de uma direção do Espírito de Deus, em momentos específicos, amém? E esse tempo tem que ser destinado à oração, à busca da espiritualidade, à leitura da palavra, à meditação na palavra, amém? E fazer com que você possa estar mais sensível ao Espírito, amém? Em nenhuma das epístolas há alguma instrução contra o jejuar. Isso não quer dizer que o jejum é algo que não devemos praticar. Ele é para ser feito em ocasiões necessárias. E a Bíblia nos dá algumas razões para jejuar. No Novo Testamento, os servos de Deus jejuavam quando serviam ao Senhor. Então é importante, no nosso serviço ao Senhor, nós temos momentos de jejuns e de oração para discernir a vontade do Senhor. Em Atos, capítulo 13, nós vemos aqui um exemplo de pessoas jejuando quanto ao serviço a Deus. Eles não estavam apenas orando para obter algo ou fazer algum pedido, eles estavam ali servindo ao Senhor e diante do Senhor, na expectativa daquilo que o Senhor ia trazer como direção, como instrução, amém? Diz o texto, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui essa questão do jejum nas epístolas para a igreja, os apóstolos estarem orando aqui, servindo ao Senhor, diante do Senhor, esperando direção. E é interessante, nessa sensibilidade espiritual quanto ao jejum, eles ficaram sensíveis para ouvir a direção do Espírito Santo, mandando separar Barnabé e Saulo para uma obra específica. Irmãos, ministério é algo sério. E ministério precisa ser encarado com muita seriedade. Amém? Você não se chama para o ministério. É Deus quem te chama para o ministério. Você não se unge para o ministério. É Deus quem te unge. Existe um reconhecimento daquelas evidências ministeriais, amém? Daqueles pressupostos ministeriais que acompanham o teu ministério. Amém? Não é você que se elege ao ministério, não. O ministério é santa vocação, é vocação divina. E o jejum traz essa sensibilidade de discernir o tempo e de discernir o modo de fazer esse apartar-se, né? Essa separação para a obra que Deus os chamou. E é interessante, diz que o Espírito Santo falando, eles continuaram jejuando e orando e impuseram as mãos sobre os apóstolos e comissionaram. Então eles foram enviados para uma obra específica, dentro de um ministério específico, que foi amadurecendo enquanto eles iam progredindo, né, em seguir ao Senhor. Então, nós vemos aqui, lendo esses versículos, que podemos ter a impressão de que as duas ações foram simultâneas, mas não foram. O versículo 2 nos dá a entender que eles serviam ao Senhor e tinham o hábito de jejuar após receber a direção de separar Barnabé e Saulo para o chamado. Já o versículo 3 nos mostra que eles iniciaram um novo jejum para tornarem-se mais susceptíveis ao Espírito Santo
e impor as mãos sobre os apóstolos. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? A gente não vai jejuar somente para passar fome, não. Nós vamos jejuar para buscarmos ao Senhor. E diante da direção do Senhor, nós vamos tomar decisões. Amém? Tem pessoas, irmãos, que vão para outra nação, e se eles não forem comissionados e enviados por Deus, eles vão padecer muito lá e podem até chegarem a se desviarem lá. Amém? Não é porque Deus não chamou, é porque muitas pessoas são precipitadas e ao invés de discernir como fazer as coisas, atropelam os processos. Amém? E quem não quer viver os processos não vai desfrutar das promessas. Amém? Nós vemos um outro exemplo no capítulo 14, no versículo 23, que diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então vejam, sempre associado nas escrituras ao jejum tinha a oração. Então é condição básica. Se tem jejum, tem que ter oração. Amém? Oração pode ser sem jejum, mas jejum sem oração é passar fome. Então aqui, nós vemos aqui que eles estão diante de Deus buscando decisões. Amém? Atos 27 é um exemplo do jejum de Paulo diante de uma crise. Ele estava em uma viagem de navio para se haver com César quando caiu uma grande tempestade. Está lá em Atos capítulo 27, versículos 20 e 21. Diz assim: não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal a esperança de salvamento. Ou seja, neles mesmos, eles já tinham a sentença de que iriam morrer, né, no naufrágio. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano. Como Paulo havia jejuado e estava susceptível ao Espírito, se levantou para admoestar os que estavam no navio, para que tivessem bom ânimo. Ou seja, ele tinha recebido de Deus direção, tinha recebido de Deus entendimento e tinha recebido de Deus livramento. Amém? Por quê? Porque não tinha mais esperança dele ser salvo, mas Deus tinha falado com Paulo que a vida de todos seria poupada por causa do propósito de Deus na vida de Paulo. Amém? Então, Paulo se coloca de pé aqui e vai dizer: olha, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo e em quem eu confio, me mandou o seu anjo e disse isso, isso, isso e isso. Então, Paulo primeiro era de Deus, Paulo servia a Deus e Paulo confiava em Deus. Então é importante nós entendermos isso. O jejum não muda Deus. Ele será o mesmo antes, durante e depois de você jejuar. Jesus Cristo é o mesmo, ele não muda por causa do nosso jejum. Então não faça jejum para mudar a Deus. Amém? O jejum, ele faz com que você mude. Ele faz com que você tenha mais sensibilidade e vai te ajudar a manter a carne submissa ao teu espírito. Quando a tua carne estiver muito aflorada, eu estimulo você a tirar tempos de jejum e oração para que sua carne ela fique mais submissa ao seu espírito. Amém? E vai também te ajudar a ficar mais sensível e susceptível às direções do Espírito de Deus. Deus tem interesse em te dirigir. Deus tem interesse em nos guiar, em nos levar para a sua perfeita vontade. Amém? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas vão viver a vida e nunca vão entrar na perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque elas não buscam. Porque elas acreditam que se for a vontade de Deus vai acontecer de todo jeito. E não vai. Amém? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, preocupação, estresse, ansiedade, decisões precipitadas, tudo isso acontece porque as pessoas, elas não entendem a vida cristã. Elas querem viver a vida cristã da forma delas, e da forma delas não dá certo. Se faz necessário que haja jejuns, se faz necessário que esses jejuns sejam acompanhados de oração, e
que tenha sensibilidade para ser conduzido por Deus e se deixar conduzir pelos homens de Deus, que vão impor as mãos, vão liberar da unção e vão capacitar para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que naturalmente ou humanamente falando é impossível de fazer se não for pela unção, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vem pelo jejum e pela oração. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.